Por que carregamos lá dentro essa crença de que tem alguma coisa errada com a gente? Por que você acha que a maioria das pessoas é assim? A gente é programado pelas coisas que acontecem na nossa vida. No meu caso, eu tive um pai abusivo. Quando ele explodia, eu achava que a culpa era minha. E aí, conforme a gente cresce, vai se protegendo disso. Isso vira um programa, e depois a gente precisa desfazer esse programa. Autor, palestrante e hipnotista, coach transformacional e pioneiro no bem-estar. A missão do Jim é transformar a saúde e o bem-estar no mundo. Pessoal, hoje estou aqui com ele, Jim Curtis. Nossa identidade vira a nossa realidade. Então dizer, eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido, eu sou grato, é bem diferente de dizer, estou travado, não levo jeito para isso. Seu subconsciente fica esperando instruções. Quanto mais você repete, eu sou, mais ele acredita que essa é a sua identidade. E é a sua identidade que cria a sua realidade. A gente acaba preso nessa gaiola. A gente cai na ilusão de que isso aqui é tudo real. Só que na prática, é a nossa identidade que está criando a nossa realidade. E nossos programas e crenças vão montando essa realidade. Então a gente entra no filme. Mas a verdade é que a gente é o diretor. E pode dizer, beleza, vou mudar esse filme. E aí agir com força para isso. Para mudar a linha do tempo e mudar a energia. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de se aceitar, de aceitar quem são e onde estão na vida? Porque parece que isso é uma das coisas que mais impede alguém de ter paz e harmonia nos relacionamentos. Sim, eu acho que... Bem-vindos de volta ao The School of Greatness em português. Estou animado com o nosso convidado, Jim Curtis. Bom te ver, meu amigo. Bom estar de volta. Bem-vindo de volta. Sim. Nosso último episódio ajudou muita gente. Fico feliz em saber. E hoje eu quero que a gente inspire o mundo, ajudar as pessoas a superarem os maiores desafios e medos, a abrirem o coração, para viverem com liberdade, paz e cura na vida, e assim atrair o que elas querem, em vez de viverem no medo. Sim. E tem um conceito que você traz que eu adoro, que é a tal da postura energética. E queria começar por aí. Como você acha que o nosso estado emocional sinaliza para o universo o que chega até a gente com base nessa postura energética? Até que ponto essa energia influencia o que vem, seja o que a gente quer, seja o que a gente não quer? 100%. A gente está no fluxo de energia, seja ela boa ou ruim, né? Só que essa ideia de bom ou ruim é a gente que coloca. Porque quem julga a energia e quem julga o nosso estado somos nós. Somos nós. Os únicos que dão esse rótulo de bom e ruim, né? E se fosse só a energia? A energia do que você quer e a energia do que você quer menos. Então, se a gente está num estado emocional, energeticamente emocional, de medo, de escassez, de impotência, de coitado de mim, de vitimismo, de doença, a gente vai continuar dentro desse mesmo rio. Pensa nisso como um rio. Eu encontrei um cara outro dia que chamava isso de linhas do tempo quânticas, de energia. Elas estariam todas acontecendo ao mesmo tempo e a gente pode mudar de linha do tempo a qualquer momento, mudando as emoções, e com isso mudando a energia dentro da gente e realmente entrando numa energia diferente, com uma vibração mais alta, que pode trazer mais do que a gente quer. E de novo, nada é bom ou ruim. Quais são as energias que mantêm a gente numa frequência mais baixa, num estado energético mais baixo? Que pensamentos ou atitudes Sim. prendem a gente lá embaixo? E quais pensamentos ajudam a manter a gente num estado energético mais elevado? Tem alguns pensamentos centrais que derrubam a nossa energia. Um deles é a inveja. É ficar se olhando e se comparando com o mundo lá fora. E com rede social, isso fica ainda mais difícil, porque você começa a se comparar com o que existe de mais fora da curva. A comparação vira infinita quando você abre as redes ou olha para o mundo de hoje, onde dá para ver tudo. Então inveja e comparação, isso te puxa para baixo. O outro é o medo. A gente vive com medo de tudo. Medo de não ser bom o bastante, de não ser amável, de não dar conta, de que vão olhar para a gente e rir da nossa cara. E quanto mais a gente alimenta esses medos, e o medo existe para nos proteger, né? O corpo cria essa ilusão de que tem um problema enorme vindo aí. E a gente vive dentro dessa ilusão com medo para evitar que aconteça. E a terceira coisa que a gente precisa evitar é essa ideia de vitimismo, de que a gente não tem poder, não tem autonomia e que o mundo simplesmente acontece com a gente. Sim. Quer dizer, você cresceu e teve muita dor crônica, Sim, dor física, um diagnóstico errado. E também
Provavelmente lidou com várias inseguranças e medos por sentir tanta dor. Imagino eu, né? Sim, eu me sentia muito inseguro, até pelo jeito que eu andava. Eu era atleta. Esporte e performance eram a minha vida. Construir meu corpo, ganhar músculo, me mover bem, com leveza, isso significava muito para mim. E quando isso foi tirado de mim, veio muito medo e muita insegurança, tipo, como eu estou parecendo, como as pessoas me veem. Eu pareço fraco, eu pareço quebrado, eu pareço feio. E aí vinha o medo. Será que vão me julgar por isso? Eu sou bom o bastante mesmo? Eu mereci isso? E será que vai piorar? Quando foi que isso começou? Eu tinha 19 anos quando isso começou. E depois, a coisa desandou mesmo e chegou no pico máximo de dor, por volta dos meus 25 anos. Sério? Então, por quanto tempo você viveu nesse estado de insegurança e medo, preocupado com o que as pessoas pensavam de você? Quanto tempo você ficou vivendo assim, nessa energia? O curioso é que foram 20 anos, mas eu nem percebia. Certo? Lewis, eu não percebia que a crença emocional, lá no fundo do subconsciente, era tipo, isso não é bom o bastante, e era algo quase como, você merece isso porque de algum jeito, você é ruim. Sério? Então eu vivi com isso por 20 anos, sem entender que esse era o motor principal que me mantinha meio travado. Apesar disso, eu ia bem na carreira. Tinha sucesso, ajudava pessoas, fazia coisas que tinham muito significado para mim, mas ignorava meu corpo físico, meu lado emocional e meu lado espiritual. E isso aparecia em relacionamentos difíceis, aparecia em eu estar acima do peso, fraco e com dor, e aparecia em eu ficar sozinho e me sentindo solitário. E quando eu descobri que tem um programa rodando no meu subconsciente dizendo que eu mereço isso, que eu sou ruim, ou que eu não sou bom o bastante, eu consegui começar a mudar. Uau! Parece que isso é muito comum para muita gente. Eu senti isso por muito tempo. Que eu sou ruim e errado, que tem alguma coisa estragada em mim, que eu não sou inteligente, não sou bom, não sou atraente o bastante. Eu tinha todos esses pensamentos. Sim, E nem era subconsciente. Eu falava isso para mim mesmo e para os outros. Era como se eu estivesse trazendo isso para a realidade. sim, E eu vivia em conflito comigo porque eu tinha muita vontade de vencer, só que nada do que eu fazia parecia o suficiente. suficiente. Aí eu precisava fazer mais e mais para provar meu valor. Mas por dentro, eu ainda não acreditava que eu merecia. E isso durou uns 20 anos para mim também. Então nós dois tivemos meio que essa jornada de 20 anos Sim, de acreditar que a gente não era bom o bastante. E aposto que muita gente agora tem esse sentimento lá no fundo de o que eu faço ainda não é suficiente. Do jeito que eu sou, ainda não é bonito o bastante. Tipo, eu ainda estou penando nos relacionamentos ou em outras áreas. Minha jornada de saúde ainda não está boa o bastante. Eu ainda não sou bonito o bastante, nem em forma o bastante. eles vão descobrir que eu sou ruim, de algum jeito. Por que a gente tem essa crença lá no fundo de que é ruim, que tá errado, e que tem alguma coisa errada com a gente? Por que você acha que a maioria das pessoas sente isso? Veja bem, a gente chegou nesse mundo, certo? Pode até ser que pelo karma a gente carregue alguma energia, mas se não for falar de karma, nem de vidas passadas, a gente nasce praticamente como uma folha em branco, um bebê novo, uma alma nova. A gente não tem nada disso, né? Só que do 0 aos 8 anos, a gente vai sendo programado pelas coisas que acontecem, pelas emoções, pelos acontecimentos marcantes que fazem a gente sentir alguma coisa. No meu caso, meu pai era abusivo, então eu me sentia culpado quando apanhava. Quando ele explodia, eu achava que era culpa minha, então eu concluía que eu era ruim. Aí na vida adulta, por que eu iria acreditar que sempre que alguém ficasse bravo, era tipo, eu te chateei? Se alguém não retornasse uma ligação, uma mensagem, ou demorasse para responder, eu já entrava em parafuso pensando, o que foi que eu disse para ofender essa pessoa? Só que a verdade é que não é sobre você. 90% das vezes tem a ver com a outra pessoa. Ela está lidando com os pensamentos, as emoções e as questões dela. Em 10% das vezes, talvez você realmente tenha irritado alguém. Então esse é um lado. Mas tem outro também. Tem momentos em que você sentiu falta de algo na vida. Alguém falou alguma coisa, alguém te fez sentir alguma coisa, ou você sentiu algo crescendo que virou, ok, eu não sou bom o bastante, eu não tenho o suficiente. E aí, conforme a gente cresce, vai se protegendo disso. Isso vira o programa. E a gente precisa desfazer esse programa. Então,
Se alguém viveu muito tempo sentindo que nunca é suficiente, ou se sente travado, ou preso no medo de correr atrás do que quer num relacionamento ou dos próprios sonhos, Certo? qual é o processo para sair do medo e destravar, para finalmente se sentir livre para ser quem realmente é? Essa é uma pergunta excelente. E o processo começa com o seguinte: criar consciência de que existe um programa rodando, né? Que isso foi instalado em você. Que isso é uma crença. E esse medo que eu sinto, e essa crença que eu tenho, sabe? Isso é o programa. Só que a verdade é que eu não sou o programa. Eu sou a fonte. Eu sou a energia que determina o que aparece na tela. Então, se foi programado, eu tenho a chance de reprogramar, de entender que a minha natureza verdadeira já é suficiente. Eu estou vivendo, eu estou vivo. A chance de nascer é 1 em 10 trilhões, nesse parque de diversões, nessa Disneyland para a alma, não é? Sim, é verdade. A segunda parte é perceber que não é certo nem errado. Simplesmente é. Não tem como fazer errado. Talvez você tenha vindo para este mundo, nesta vida, para sentir que não é suficiente, para aprender alguma coisa, ou soltar alguma coisa. E aí, vem o próximo passo. Tomar atitudes que provem, para você mesmo, que essa mentira não é mais verdade. Isso pode ser ganhar confiança, fazendo coisas novas, ou reaprender a se cuidar e acolher aquela criança interior. E a gente faz isso, muitas vezes, com hipnose ou trabalho no subconsciente. Mas eu sempre gosto de dizer, na dúvida, olha para fora. Começa a fazer algo pelos outros, algum trabalho voluntário, e você vai sentir de verdade esse senso de valor, de contribuição e de gratidão. Sim, acho que o jeito mais fácil de vencer a si mesmo é começar a ajudar os outros em vez de ficar preso no por que isso aconteceu comigo? Por que eu tô sem grana? Por que eu tô acima do peso? Por que eu sou feio? Por que eu sou burro? Seja lá qual for o rótulo que você fica, programando na sua cabeça, pensando ou falando sobre você. O caminho mais rápido para sair disso é se dedicar aos outros. Sim, E simplesmente ser uma pessoa generosa. E se você conseguir ser grato e generoso todos os dias, grato por alguma coisa na sua vida e generoso com alguém, você vai ser mais feliz. isso volta para o que você falou. Você entra nesse fluxo de energia, de abundância, mais amor, mais prosperidade, mais de tudo. E eu conheci um cara chamado Wyatt. Ele fez um curso de hipismo no Arizona. E ele sempre dizia que você nunca vai conseguir dar tudo o que tem. Porque quanto mais você dá, mais volta. Quanto mais você dá, mais volta. Aí tem gente que fala, mas eu dou demais. Só que a pergunta é, você dá a partir da falta? Se você vive sendo cobrado, ou vivendo no sim automático, e dá a partir da carência, aí sim você fica com menos. Mas quando você dá a partir de abundância e gratidão, reconhecendo que isso te fortalece, a energia da contribuição volta para você. Volta mesmo. E acredito muito que isso é mentalidade. E essa mentalidade define tudo na vida das pessoas. Você fala muito desse jeito de pensar do eu sou. Explica como esse eu sou pode tanto apoiar a nossa vida quanto atrapalhar. E como aplicar isso? Tem duas partes do eu sou. O eu sou é extremamente poderoso. Primeiro, vamos falar do eu sou como identidade. Porque a nossa identidade humana, quando a gente diz eu sou, vira realidade. A nossa identidade é a nossa realidade. Então dizer eu sou inteligente, eu sou bem-sucedido, eu sou grato, eu vou fazer isso, eu vou dar um jeito, é bem diferente de dizer eu estou travado. Vão rir de mim, eu não sou bom nisso, eu não sou capaz, né? O ponto é que o que você diz para o seu subconsciente vira uma orientação. O eu sou é a ferramenta mais poderosa para direcionar quem você é. Quanto mais você repete eu sou, mais o subconsciente compra essa ideia como sua identidade. E a sua identidade cria a sua realidade. Repete isso. O seu subconsciente está esperando instruções. É isso mesmo? 100%. O seu subconsciente é como um funcionário. Ele serve. Ele carrega todos os hábitos. A mente consciente tem a lógica, e a gente acha que ela manda. E sim, ela importa, mas ela representa uns 5% do que a gente faz. Os outros 95% estão no subconsciente, reflexos, hábitos, sistema nervoso autônomo e crenças. Ele fica esperando. Por isso, quando alguém te hipnotiza no palco e diz haja como uma galinha, você faz. E o subconsciente só seguiu a instrução, a sugestão. Então a gente precisa ter clareza
de que o subconsciente está a nosso serviço e dizer para ele o que fazer. E isso acontece pela nossa linguagem e pela nossa identidade. Sim, porque se outra pessoa consegue te hipnotizar para você dançar como uma galinha no palco, e você faz isso na frente de 10.000 pessoas sem sentir medo, por que você não consegue se auto-hipnotizar para correr atrás dos seus sonhos? Exatamente. Para buscar o que você quer sem carregar esse medo também? Você consegue. Você pode. Só que a gente se prende na gaiola. A gente se prende na ilusão de que isso tudo é real. A ilusão é achar que tudo o que acontece na nossa vida é de fato a realidade. Essa é a armadilha. A realidade é que a nossa identidade está criando a nossa realidade. E nossos programas e crenças criam esse roteiro. Então, a gente entra no filme. Mas a verdade é que a gente é o diretor, é o roteirista, e pode dizer, vou mudar esse filme e agir com tudo para isso, para mudar a linha do tempo, mudar a energia. E tem a segunda parte do eu sou, talvez a mais poderosa, o eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Você não precisa ser religioso para entender, mas é a primeira vez que Deus se nomeia na Bíblia. E existe também o que chamam de discursos do eu sou, que, segundo essa tradição, teriam sido ditados pelo mestre Saint-Germain em 33 discursos sobre o eu sou. E a mensagem, no fundo, é: eu sou a fonte. Eu sou a ressurreição e a luz. E agora, tirando a religião da conversa, isso quer dizer que tudo ao nosso redor, tudo o que a gente é, toda matéria, toda luz, toda manifestação, toda a nossa realidade, até os nossos pensamentos, parte dessa ideia de que nós somos a fonte, o criador, o quântico, a mente universal, a consciência coletiva, vivendo a própria experiência humana através da gente. A gente é isso. E quando dá para entender que a gente é o criador e que pode moldar o que quer, começando por esta vida humana e espiritual, a gente passa a usar esse eu sou, que geralmente fala no automático. A maior fórmula do universo, a gente usa tão sem perceber e dá para pegar isso e começar a usar a favor. Então é focar na energia, expandir para a fonte e usar as palavras para direcionar o subconsciente. O quanto as palavras que a gente usa para falar de nós mesmos impactam a nossa vida? Demais. Sim, o nosso corpo escuta. Ele capta cada palavra que a gente diz. Cada palavra vai moldando a nossa realidade porque molda a nossa identidade. E a gente acredita nisso. Quando você estava passando por uma fase em que sua carreira estava decolando, você estava mandando bem, ganhando dinheiro e conquistando coisas, mas talvez sofrendo nos relacionamentos ou com a saúde, que você comentou que não estava tão boa. O que você dizia para você mesmo naquela época, comparado com a fase de agora, em que você está bem mais em paz, mais curado e com relações mais saudáveis com você e com os outros? Quais palavras você usa hoje, como uma espécie de comando de hipnose para sua vida? O que era antes e o que é agora? Naquela época, eu nem estava escolhendo palavras. Eu estava perdido nos pensamentos. E no que pensava? Enquanto eu estava preso nisso, o que eu vejo hoje é que a raiz do nosso sofrimento começa e termina nos nossos próprios pensamentos. Então eu ficava pensando, eu sempre vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Eu falava isso para as pessoas. Era tipo, não importa o que aconteça, eu sempre vou encontrar um jeito de ganhar dinheiro. E de certa forma, isso é uma frase bem abundante. Só que ao mesmo tempo, eu dizia coisas como, não tenho tempo para ir para a academia. E dizia também, fisioterapeuta em Nova York. É tudo golpe. E olha que curioso, eu generalizava, dizendo que todo fisioterapeuta em Nova York era golpe. Era uma mentira que eu contava para mim mesmo para fugir de cuidar do meu corpo. Para continuar no vitimismo ou para continuar na dor? Sim, Seja lá o que for. 100%. Porque alguém com outra história diria, olha, eu vou encontrar as melhores pessoas para me tirar dessa bagunça. Eu vou atrás dos melhores porque eu sei que consigo. Meu corpo é importante, eu mereço isso. Meu corpo é um templo. Eu vou dar um jeito de consertar e eu vou fazer acontecer. E eu também fiz isso. Mas eu sempre carregava uma crença de que tinha alguma coisa. Enfim, com o tempo, o que eu faço hoje é ditar isso conscientemente para mim. Eu digo, eu sou e escolho aquilo que eu quero ser. Pode ser eu sou amor, ou até eu sou bom o bastante para estar no podcast do Lewis Howes. Seja o que for, eu penso nisso e me expando nisso. E depois, eu repito para mim mesmo,
Eu te amo. Por favor, me perdoa. Obrigado. A oração do Ho'oponopono é: sinto muito. É havaiano? É uma oração havaiana? É havaiana. Essa oração mudou a minha vida. Como é que ela é? Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Eu te amo. A primeira vez que eu repeti isso várias vezes, eu desabei a chorar. Parecia que alguma parte de mim, do passado, do presente ou do futuro, dentro desse sistema de energia em que a gente vive, reconheceu, ouviu e veio um alívio enorme. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Eu te amo. Inclusive, teve um estudo com um homem que fazia essa oração olhando para fotos de detentos violentos de uma prisão. E os crimes violentos naquela prisão caíram 50%. Só porque uma pessoa de longe estava orando por eles? Fazendo a oração do Ho'oponopono sobre essas fotos. Uau! Sim, Prática linda. Eu tive Cara, meus dentes passaram por uma novela. conheço o seu dentista. O Alex? Sim, Não acredito. Que demais. ele lembra de você toda vez que eu vou fazer limpeza. Meu Deus, ele é ótimo. Mas, quando eu tinha 16 anos, eu arranquei 8 dentes. Tirei os 4 sisos e mais 4, porque eu ia colocar aparelho. Sim, Depois que tirei, pensei, quer saber? Não quero aparelho, porque a temporada de futebol americano tá chegando e eu vou ter que usar protetor bucal, e eu não quero. E fui adiando, ano após ano. 20 anos depois, sim, minha mandíbula e meus dentes meio que se ajeitaram de um jeito todo torto, e meus dentes de trás nunca encostavam. Eles cresceram de um jeito que só os 2 da frente encostavam, mas os de trás, não. Então mastigar era muito difícil. Eu não conseguia mastigar. Eu só engolia a comida. sim. O Alex, meu dentista, vinha há anos tentando me convencer a fazer Invisalign e colocar aparelho. E eu ficava resistindo. Até que eu finalmente fiz. E precisou de uma equipe inteira, do ortodontista e tudo. E eu ainda tive que colocar implantes. 4 implantes diferentes. Tiraram meus dentes 20 anos atrás. E depois tiveram que colocar dentes falsos de volta com implantes. Foi extremamente dolorido. E normalmente, quanto mais a gente adia, mais dor sente. A gente tem que encarar essa dor e ainda pagar juros, né? Sim, sim. E eu coloquei um desses implantes. E por quase um mês ele não cicatrizava. Era uma dor absurda. Parecia que era na cabeça toda, né? E minha esposa, a Marta, virou e falou: "Você já se perdoou?" Aí ela disse: "Quero que você vá até o espelho." Foi nas festas de fim de ano. Vai no banheiro, se olha no espelho, olha nos seus próprios olhos e diga: "Sinto muito. Eu te perdoo." Oh, E repete. E ela disse: "Não sai do banheiro até a dor passar." E sem brincadeira, Jim, eu fiquei lá uns 30 minutos, me olhando nos olhos, fazendo isso. Sinto muito. Eu te perdoo. Eu te amo. Sinto muito por te fazer passar por isso. Eu me perdoo por isso. Eu te amo. Eu continuei repetindo isso, me olhando nos olhos. Eu estava com uma dor que era, sei lá, 7 de 10, latejando do lado da cabeça, e eu precisava tomar remédio o dia inteiro só para tentar aliviar. E em 30 minutos, a dor sumiu. 0. Pensei, como isso é possível? Quer dizer, eu sei como isso é possível, porque já vivi isso várias vezes no passado. sim. Mas é impressionante. É realmente impressionante como as palavras e a intenção que a gente direciona para si mesmo e como isso pode tirar uma dor em minutos, sendo que ela ficou constante por um mês. Certo. E essa oração, sinto muito. Por favor, me perdoe. Obrigado. Eu te amo. Pode curar a sua vida. Pode soar meio doido, mas é sério. Se olha no espelho, nos olhos e faz. Até a dor passar. E eu garanto que você vai começar a se sentir melhor. 100%. E é um processo que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer momento da vida, como um passo prático. Sim, Talvez não funcione na hora para você. Talvez precise repetir todo dia. Mas essa oração simples e várias outras técnicas podem te ajudar a se sentir emocionalmente livre. Só que também precisa agir para sustentar isso. Quando você passou 20 anos numa fase em que estava voando nas finanças, na carreira, nas conquistas, mas fisicamente, emocionalmente e nos relacionamentos era um sobe e desce. Quais atitudes você tomou de diferente, além de pensamento e palavras, usando o eu sou, que te ajudaram nessa fase da sua vida a se sentir mais saudável, mais em paz por dentro,
a ter relações bonitas e a viver hoje um relacionamento íntimo, saudável e leve, em vez daqueles cheios de estresse e instabilidade? Certo. O que você fez de diferente na prática? Hoje em dia, sabe, eu não me julgo com tanta dureza. Percebi exatamente. Eu olhei especificamente para de que forma eu não estava me amando. Então aprendi a cultivar muito mais o amor próprio. E isso é muito importante, até por causa dessa oração. Você começa dizendo para você mesmo e depois amplia isso para tudo que é um reflexo seu. E, aliás, seus pais e outras pessoas também entram nisso. Isso vale para tudo, para toda essa energia. Esse é um ponto. O segundo é: a história que você contou é incrível. E eu comecei a fazer o mesmo com o meu corpo. Sério? Em vez de, quando meu joelho atacava, eu ficar, esse joelho de novo, né? Meu joelho ficava do tamanho de um melão. E eu ficava com raiva por não conseguir andar direito, ou porque o tornozelo doía. Em vez disso, eu comecei a dizer: você está indo bem. Eu vejo o quanto você se esforça por mim. Eu te amo, eu te amo. E isso começou a mudar as coisas de verdade. Em vez de ficar bravo com o seu corpo por como você queria que fosse, você passou a dizer: tá indo bem. Obrigado por se esforçar tanto. Você começou a valorizar o seu Sim. corpo, em vez de se atacar. Isso mesmo. E aí eu comecei a imaginar o meu eu criança entrar num estado de meditação ou auto-hipnose e me reconectar com esse eu criança, a parte programada, a parte que realmente manda aqui dentro, e começar a dizer: escuta, a gente dá conta disso junto. Você é bom o bastante, você é amável, você é lindo. Escuta, você é um cara do bem. E permitir que esse meu eu criança entenda: essa ilusão de que você fez tudo errado não é verdade. Você está fazendo muita coisa boa. E aí eu tive que ir fundo e realmente perdoar meus pais e seguir em frente. Perdoar é parar de culpar os pais, parar de achar que tudo o que eles disseram era verdade e assumir quem você é hoje, um adulto forte. Meus pais tinham um relacionamento bem difícil e eu percebi que nos meus relacionamentos eu estava repetindo o padrão deles, né? E eu ficava lembrando do que meus pais diriam para mim. E aí, quando eu finalmente enterrei, meu pai ainda está vivo, minha mãe já faleceu. Mas quando eu consegui enterrar essa antiga identidade ligada aos meus pais, eu realmente consegui expandir e crescer. Sério? Sim, Quando você sentiu que, de fato, curou esse relacionamento com seus pais? foi apenas há 4 anos. Sério? Eu tinha feito terapia, trabalho interno, de tudo. E mesmo assim, essas ideias voltavam. Eu pensava em algo sobre meu pai e aquilo me dominava. No meu último livro, eu escrevi bastante sobre ele. E foi há uns 4 anos que eu finalmente pensei: chega, vou encerrar isso de vez. E eu encerrei. Exigiu muito trabalho interno. E as pessoas perguntam: tá, mas como você conseguiu? Primeiro, é uma decisão. Sim, é isso. Os pais... Sim. Sim, os nossos pais. A gente cresce olhando para eles como se estivessem num pedestal. Mas, no fim, São só são um seres casal humanos. de 20 e poucos, Certo. 30 e poucos anos, Sim. tentando ter um filho, cheios de falhas. Sim, e quando eu consegui, de verdade, enterrar isso na minha mente, na minha psique, na minha energia, perdoar e entender que eu não era vítima deles, eu percebi que eu era mais forte e que eu podia me amar agora. E aí eu comecei a dizer coisas como: você é bom, você é amoroso, você faz diferença. Por que você acha que algumas pessoas atraem relacionamentos que não fazem bem para elas? Eu acredito que elas atraem relacionamentos ruins porque estão vivendo algumas coisas. Uma, repetem o relacionamento que viram nos pais. Outra, vivem a ideia do que os pais diziam que elas precisavam. E tem um terceiro ponto, que é o trauma que elas ainda precisam curar. Então, por exemplo, aparece alguém inconsistente com você, isso pode tocar num trauma seu. É como se a vida trouxesse essa pessoa para você curar a parte que aceita migalhas ou que sente que você merece pouco. Então, às vezes, a gente atrai pessoas com base no trauma que precisa curar. Exatamente. E a gente espelha, somos espelhos. Todo mundo na nossa vida funciona como um espelho para nós mesmos. Então, o que a gente sente e projeta
aparece no outro com muita força. Quando a gente começa a resolver as coisas dentro da gente, pessoas totalmente diferentes começam a surgir. Quando você diz, eu nunca aceitaria alguém que me manda mensagem, transa comigo, some, volta uma semana depois, fica indo e voltando no carinho, me coloca para baixo, ou me trai. Enfim, seja o que for, né? Tem gente que fala, no primeiro sinal disso, eu caio fora. E tem gente que diz, mas a pessoa é tão legal comigo, às vezes. Às vezes, sim, sim, É? sim. Então, quando você começa a perceber o seu próprio valor e entende que isso se reflete nas pessoas à sua volta, né? Aí você realmente passa a entender como pode começar a se amar de verdade. E isso aparece quando você resolve suas questões, seus traumas, e é aí que as coisas mudam. Eu sinto que nós dois já passamos por nossas próprias montanhas russas nos relacionamentos, experiências e relações diferentes. Mas os dois sofreram nessa área. E só quando eu comecei a me curar, nos últimos 5 anos, há uns 5 anos eu comecei de verdade a curar minha ferida de intimidade, é que eu consegui. E logo atraí a Marta, que hoje é minha esposa. E é completamente diferente de tudo que eu já vivi. Sim, Parece mais saudável, parece mais consciente. De novo, não acho que exista relacionamento sem solavancos, mas tem paz, tem sensação de lar. Eu nunca tinha sentido isso em nenhum relacionamento antes. E eu me sinto seguro emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente e fisicamente com a Marta, minha esposa. E quando eu comecei a mudar, colocar limites na minha vida e parar de agradar todo mundo, foi aí que ela apareceu bem rápido. essa é boa. E foi uma sensação totalmente diferente já no primeiro momento em que eu conheci ela. Eu me senti seguro e pensei, nossa, eu não estou atraído por essa pessoa no sentido químico. Eu estou atraído pela sensação de segurança nessa pessoa. E foi um tipo de atração que eu nunca tinha sentido, porque eu sempre me atraía quimicamente a partir de uma ferida. E quando eu comecei a curar essa ferida, eu senti, não, eu não preciso criar essa atração química. Eu quero uma atração pela segurança. Estar seguro para ser totalmente quem eu sou e saber que eu não vou ser julgado, nem receber uma reação pesada por ser quem eu sou. Sim, Eu senti que ela conseguia me aceitar por inteiro, com todas as minhas falhas. E isso foi uma virada enorme para mim. E para você, nesses últimos 4 anos, qual foi a virada que veio com esse processo de curar? sim. Para conseguir atrair o relacionamento em que você está hoje? Uma coisa foi aceitar que meu último relacionamento, que foi marcante para mim, não foi ruim. Foi muito difícil, doloroso, de partir o coração, tudo isso. Mas ele foi o catalisador do que eu sou hoje. Quem eu sou, o que eu faço e com quem eu estou. Qual foi a maior lição que esse relacionamento difícil te ensinou sobre você ou sobre o amor hoje? A maior lição foi o que eu achava que eu merecia. O que você achava que merecia naquela época? Eu achava que precisava ficar me provando, que eu precisava de alguém que não me aceitasse de verdade. Sério? Sim, Por que você achava isso? acho que todo mundo começa a acreditar que, cara, sei lá, a última pessoa com quem eu saí era quase o arquétipo perfeito do meu pai, né? Vinham à tona todos aqueles sentimentos da minha infância com meu pai. Eu tentava agradar, fazer tudo certinho, e aí e como criança, eu acabava me sabotando. Esse meu lado sombra aparecia, e eu me via com ciúme, raiva, tudo isso. Só quando eu percebi, ok, isso dá para resolver, e que eu precisava passar por isso para entender que existe um caminho novo, um caminho diferente, é que as coisas mudaram. E como você disse, existem vários tipos de amor. As pessoas falam amor como se fosse uma coisa só. Mas existe esse amor romântico, químico. Que, na minha opinião, não se sustenta. É É divertido. divertido, É como mas uma insustentável. onda. É uma droga gostosa, que não dura. E também existe o amor de amizade, aquele amor platônico pelos amigos. Existe o amor familiar, esse vínculo de família, seja lá como for, e numa pegada mais energética. Talvez as almas já tenham se encontrado antes. Aí existe uma conexão de alma, uma bondade amorosa maior, o que você está vivendo, e o que eu acredito que eu vivo, com esse senso de aceitação e inteireza que traz mais paz. E tem gente que diz, em relacionamento,
Não era para ser tão difícil quando está sofrendo, né? Só que às vezes era para ser difícil mesmo, para você aprender outra coisa. Mas quando você entra num relacionamento que de repente flui e fica leve, você pensa: nossa, Isso é bom. É assim que deveria ser. isso é bom, isso é Eu bom. nunca tinha vivido isso até os 38. Eu nunca tinha sentido paz num relacionamento até, sabe, 4 ou 5 anos atrás. Sim, comigo foi igual. Sério? Mesma coisa. E de certa forma, até hoje, nos meus relacionamentos, às vezes fico meio que esperando algum tipo de conflito. E aí ele simplesmente não vem. Uma briga, um Um desafio. pouco de tensão, uma crítica, alguma coisa, e não vem. E penso: nossa, isso é lindo. Às vezes eu quase ouço a voz do meu pai ou de outra pessoa e acho que vai acontecer. Só que não acontece. Aí eu lembro: é isso, porque agora eu estou espelhando outra coisa. Sim, E é lindo mesmo. acho que quando a gente começa a se aceitar e para de pegar pesado com esse julgamento, dá pra continuar disciplinado e focado em virar a melhor versão. Só que sem aquela autocobrança do tipo: nossa, hoje eu saí da dieta. Ou sei lá. Tá tudo bem. Você não precisa se xingar nem se destruir. Sim, Dá pra ter um pouco de flexibilidade na vida. sim, E quando a gente solta esse julgamento de achar que é ruim, errado, burro, que não é bonito o bastante, seja o que for, e se aceita, eu acredito que a gente começa a espelhar e atrair alguém que também consegue nos aceitar. 100%. Porque se a gente não se aceita, a gente atrai alguém que vai espelhar isso. E aí você fica correndo atrás de aprovação, de aceitação. Sim, Mas quando você se aceita de verdade e assume isso, você para de aceitar alguém que não te aceita. Faz sentido? Tipo: ah, você só me critica, então isso não tá alinhado. E pronto. Ok, a gente não é pra ficar junto. A gente não precisa ser amigo. Não precisa ter intimidade. E tá tudo bem. é isso mesmo, Luiz. Certo? E é aceitar o seu eu mais autêntico, né? Sim. Você não precisa, dá pra ficar de boa com quem você é, quando você é autêntico e se aceita de verdade. Então, por que você acha que as pessoas hoje têm tanta dificuldade de se aceitar, de aceitar quem são e onde estão na vida? Porque parece que isso é uma das coisas que mais impede alguém de ter paz e harmonia nos relacionamentos. Sim, eu acho que é difícil trazer isso pra consciência. A gente fica preso no filme, como falei. Aí você precisa perceber e admitir: como começo a me aceitar? É meio abstrato, né? Tipo, como é que eu começo a me aceitar? E dá trabalho. A gente tem que olhar pra dentro, se reeducar por dentro e se reprogramar. E eu acho que todo mundo luta com autoaceitação, porque essa é a condição humana. É pra gente estar fazendo esse caminho, né? Eu falo muito uma coisa: você não tá fazendo errado. E se você tivesse que passar por tudo isso pra crescer e aprender, não tem como fazer errado. Você tá fazendo exatamente do jeito que dá pra fazer. E quando a gente começa a pensar: e se eu estiver fazendo certo? A pressão diminui. Aí eu consigo olhar pra isso com mais objetividade e dizer: criando mais consciência, eu reconheço que essas coisas já não estão funcionando pra mim. Dá pra ver pelos resultados na minha vida. Se você quer mesmo saber quais são as suas crenças, é só olhar pra sua vida Claro. e pro que você tem hoje. Então, como é que eu entro nisso e começo a reprogramar? Agora que eu tenho consciência disso, como eu entro e começo a mudar esse diálogo interno, esse subconsciente, para eu me tornar alguém maior? É aí que entram práticas, como a oração do Ho'oponopono, ou o Eu Sou o Que Sou, ou hipnocoaching, hipnose, enfim, o que fizer sentido. Onde você cresceu? Em Boston. Boston? Sim, Na cidade mesmo? eu estudei em Dorchester e cresci numa cidade chamada Brockton. Uma cidade menor ali fora de Boston, mais perto, né? Sim, isso. Nós dois viemos de uma vida bem comum, né? Cara normal. Eu sou de uma cidade pequena em Ohio, a mais ou menos 1 hora de Columbus. Vida normal, gente comum. Mas com muita vontade de conquistar coisas e dar certo, Sim. né? Só que nós dois acabamos nos relacionando com atrizes lindas, muito bem-sucedidas e com um certo nível de holofote, vamos dizer. Eu tive que passar pela minha própria jornada de cura para conseguir estar num relacionamento com alguém assim. Como você sente que se preparou emocionalmente para viver o relacionamento que você tem com a Jen, já que o estilo de vida dela é bem diferente do que você viveu até adulto? E eu também posso contar a minha experiência. Mas o que Sim. você se sente à vontade para compartilhar sobre isso? Sim. Eu acho essa pergunta interessante porque eu não sou mais aquela pessoa, aquela identidade do garoto de Brockton
não existe mais para mim. Eu acredito que a gente consegue abandonar identidades, Sim. sabe? E às vezes, dá para perceber isso bem claro. Eu acabei de fazer um aniversário grande. Fiz 50 anos e tinha gente de todas as décadas da minha vida lá. Sério? E como foi? Foi simplesmente incrível. Que legal. Então, estava todo mundo junto, uma mistura enorme. Tinha meus amigos da faculdade, que sabe como é, ainda passavam e davam aqueles soquinhos no braço, ali na festa, né? Ainda vivendo aquela identidade antiga, Certo, de certa forma. de um jeito bonito. Sim. E aí eu também tinha esses amigos novos, que são bem conhecidos. E todo mundo se deu super bem. Mas o que eu percebi foi o seguinte: em cada fase da minha vida, eu fui crescendo e deixando minha identidade mudar de um jeito bem autêntico. Então, quando eu conheci a Jen, não existia aquela sensação de, nossa, aqui está uma super celebridade famosa. Era mais tipo, ok, é uma pessoa com quem eu tô me conectando. É uma pessoa com quem eu tô me conectando. E isso faz bem. E aí tudo fica natural, calmo e flui. Sem contar que ela é extremamente pé no chão. E sabe, ela é uma pessoa incrível nesse sentido. Mas não tinha aquela ideia de eu sou um cara do interior e já ela, por outro lado, é... Alguma grande estrela famosa. Sim. Então você pensa, estou apenas me conectando com outro ser humano Exatamente. que está vivendo a própria jornada. Exatamente. E ela deixa isso muito fácil. Eu sinto que muita gente tem dificuldade de encontrar esse tipo de conexão. Um relacionamento que seja pacífico, harmonioso e seguro. E eu sou grato porque eu e você encontramos isso e construímos isso. Não caiu do céu. A gente foi intencional sobre quem a gente ia ser e como ia viver. E aí, quando encontrou ou atraiu alguém numa frequência parecida, a gente só disse, bora seguir com isso, né? Parecia mais calmo, mais leve, sem esforço. Não parecia perseguição nem aquela sensação de não sou suficiente. Parecia, tá alinhado. Então vamos dar o próximo passo. Sim, É que, cara, por muito tempo eu tive dificuldade com isso. E eu vejo muita gente sofrendo para encontrar alguém que traga segurança. E o mais assustador, e nós dois já passamos por isso, é ver tanta gente dizendo como é difícil sair de relacionamentos que elas sabem que não fazem bem. E já sabem disso há anos. Então, se alguém que está assistindo ou ouvindo sente que tem algo errado no relacionamento, e sente isso há meses ou anos, tipo, isso aqui não tá certo, como essa pessoa cria coragem para ter as conversas certas, para entender se é para ficar ou seguir em frente? Como ela cria coragem de verdade para sair de um relacionamento em que está presa há anos? E nós dois passamos por isso. sim. Nos faltou coragem quando a gente já sabia, lá no fundo. Isso não é o certo pra gente agora. Como você acha que as pessoas conseguem fazer isso? Sim. O que eu gosto nessa pergunta é que as pessoas precisam começar a sentir um pouco mais a dor. Sim, Porque quando você está dentro disso, né, você começa a anestesiar. Você racionaliza, aceita. Ah, é assim mesmo. Aí alimenta medos, tipo, terminar dá muito trabalho, como é que divide a casa, e por aí vai. Então eu quero que você sinta a dor um pouco mais. Então, se você está sentindo isso agora, imagina se você amplificar isso. Daqui a 1 ano piorou. Daqui a 5 anos piorou mais. Daqui a 10 anos você está preso no mesmo problema, só que muito pior. E agora pensa na sua própria morte. Você morreu e ficou com a sensação de não ter vivido de verdade. Você vai deixar isso acontecer? Você merece mais do que isso? Porque se nada mudar, um dia você vai acordar. E é isso que vai estar acontecendo. sim, Então, quando eu trabalho com clientes, eu levo as pessoas a visualizarem o pior cenário. Porque muitas vezes é isso que acontece se nada mudar. E aí eu digo, ou melhor, eu guio a pessoa assim. Beleza, agora pensa na solução. Agora imagina que esse problema já acabou. Como você se sente? você se sente livre, né? As pessoas até mudam o brilho do olhar e dizem, eu me sinto bem. Aí eu falo, você tem 2 opções. E você consegue sentir, fazer e criar as 2 coisas. Então, qual você quer? Eu quero me sentir livre. Ok, quais são os próximos passos para isso? Eu preciso falar com ele. Ok, o que está te impedindo? Eu tenho medo. E aí eu pergunto, você tem mais medo dessa conversa?
ou de viver mais 10 anos na miséria, com a dor só aumentando. Não. Ok, então agora vai lá e faz, porque só tem 2 caminhos. Ou você resolve, ou você melhora. Sim, é isso. Ou você entra de cabeça e tem coragem de conversar para melhorar, Sim, ou segue em frente. Ou você resolve, ou vai ficar preso, e a dor vai aumentar a cada ano. é isso. Mas às vezes as pessoas precisam lembrar o quanto pode piorar se elas... Sim, Enfim, então você tem que sair dessa dormência, dessa resignação, né? E aí às vezes é tipo, as pessoas têm que sentir esse espinho incomodar um pouco, porque a dor é o maior motor, é verdade. mais do que o prazer. No fim, o que a gente mais faz é fugir da dor. Sim. E é curioso, porque se você pergunta para alguém nessa situação, num relacionamento difícil, cheio de altos e baixos, às vezes até com abuso psicológico, ou sem receber o amor que acha que merece, você vê que a pessoa tá sofrendo. Ela fala disso toda semana, volta no assunto, ou você só percebe a energia dela lá embaixo e sabe que é por causa do relacionamento. E quando você pergunta, se fosse um amigo seu nessa situação, o que você diria para ele? A pessoa responde, Sim, sai fora disso. Mas por que Sim. é tão difícil ela mesma sair se ela conseguiria aconselhar outra pessoa tão facilmente? Tipo, amiga, amigo, você tá passando por isso. Você não devia estar nesse relacionamento. E se fosse seu filho passando por isso, o que você faria? A pessoa diz, eu mandaria sair disso o mais rápido possível. Só que você não faz isso pela sua criança interior. 100%. Porque a gente, como ser humano, tende a ficar mais tempo em situações que a gente sabe que não fazem bem. Porque a gente racionaliza a partir de gatilhos, né? A gente complica mais do que precisa, porque tem uma química no corpo e chama isso de amor. Aí, de repente, você teve uma experiência boa e depois vem uma experiência ruim. E aí você começa a justificar a parte ruim. Mas aconteceu isso. Mas eu me senti tão bem quando... No começo era diferente. No começo era diferente. E eu sei que posso mudar essa pessoa. E aí... Ou então... é o jeito dela mesmo. Né? Só que a verdade é que isso tem a ver com o seu trauma, com a sua história. E aí você racionaliza para tentar ter outra dose daquilo, né? E existe sim uma coisa real. Dá para ficar viciado em alguém. Você pode ficar viciado em alguém. Vício nunca é sobre a droga em si. Vício é sobre o que te levou até a droga. Então, quando a gente pergunta se você é viciado em alguém, se você é viciado numa pessoa, sim, quer dizer, o amor é uma das coisas mais viciantes. É viciante. Como saber se está viciado em alguém? Eu já falei para amigos e família que a gente terminou 5 vezes e agora eu nem comento quando vou ver essa pessoa. Certo. Sim. Ou então, se a pessoa não me liga 12 vezes e não me garante que ainda me ama, eu entro num pico de ansiedade. Você falou que amor é viciante. Mas eu acho que o que vicia mesmo, quando a gente está ferido, é a ilusão de amor. Porque você acha que é amor, mas na real tá desalinhado. E você tá correndo atrás de algo para tentar curar uma ferida, né? Porque se vocês não conseguem se aceitar, isso não é amor de verdade. Você está certíssimo. E vale dizer que a gente está falando do amor romântico. Sim, Porque esse amor químico. todo mundo quer romance e todo mundo quer amor. E a gente foi meio treinado a desejar isso pelos filmes e por tudo mais. Mas isso é basicamente uma descarga química no cérebro. Uma enxurrada de ocitocina e endorfinas. E esse é um dos motivos pelos quais, quando eu comecei a sair com a Marta, eu tomei uma decisão bem consciente. A gente não vai ter intimidade sexual. A gente esperou muitos e muitos meses. A gente passou muito tempo de qualidade junto, sem nada disso acontecer. Eu só queria conhecer ela como pessoa, como ser humano. E eu pensei, se a gente tirar o sexo da jogada, tirar a intimidade sexual da jogada, eu ainda quero estar com essa pessoa. Sim, Eu quero fazer 10.000 refeições com essa pessoa? Eu gosto da companhia dela? Ou essa ligação química do sexo tá me dando essa onda e essa ilusão de amor que não é real, porque é só um pico químico, uma paixão romantizada? Ou então, essa pessoa é uma pessoa boa. Ela me aceita? Ela me ama pelo que eu sou. A gente consegue enfrentar desafios junto, construir uma família, cuidar de dinheiro junto. A gente consegue lidar com sogro, sogra, família junto, com tudo isso. Porque quando a vida joga desafios na nossa frente, a gente vai desmoronar como um casal, como uma unidade,
ou vai se unir e crescer? E dessa vez, eu quis olhar mais para isso do que para, a gente está apaixonado quimicamente. Eu quis adiar isso o máximo possível. E isso me trouxe muita paz. E muito mais harmonia do que tudo o que eu fazia no passado. Eu adoro essa ideia de namorar pela amizade, de conhecer a pessoa de verdade, sem colocar esse peso todo. Eu adoro essa ideia. Eu acho que isso me ajudou a tomar uma decisão com mais clareza. Amor baseado em valores versus amor baseado em química. Acho isso muito importante. Sabe? E isso foi... Eu não acho que eu tinha maturidade para fazer isso nos meus 20 e poucos. Eu não conseguia esperar tanto. Eu não tinha disciplina. E eu ficava perseguindo aquela onda, aquela droga. Sim, E quando você consegue se disciplinar para pensar, quem é esse ser humano na minha frente? Qual é a conexão de alma aqui? A gente se alinha nos valores, na visão? A gente tem uma visão de vida parecida? Aí sim você pode entrar no lado romântico com mais segurança. isso é muito importante. O que você acha que é o maior desafio te segurando hoje, nessa fase da vida? Você acabou de fazer 50 anos. Você está num relacionamento saudável e amoroso. Você está ajudando pessoas a se curarem, superarem medos, melhorarem a vida. Qual é o desafio agora na sua vida, Jim? Sabe, eu lembro que a gente já falou disso da última vez também. E, Mas naquela época você ainda não estava num relacionamento íntimo. E agora está. sim, é verdade. Às vezes a gente passa por essas fases da vida, sabe? Como se fossem fases dentro de fases. Essa é a fase em que eu estou agora. E tem momentos em que tudo parece estar funcionando, tudo pegando fogo de um jeito bom, sabe? Quando tudo parece se encaixar e a vida tá indo super bem. E é assim que eu me sinto agora. Então, eu não tô muito focado no que não está dando certo. O que eu quero mesmo é entender como é que eu amplio a contribuição que eu entrego para o mundo de um jeito maior e quem eu preciso ao meu lado para me ajudar nisso. Na sua equipe, Na minha equipe, na sua rede de apoio. minha rede de apoio. Quem precisa estar comigo para isso acontecer? E como eu faço isso de um jeito eficiente e útil para as pessoas? Sim, Porque as pessoas gostam de trabalhar comigo no 1 a 1, mas eu não consigo atender tanta gente individualmente. Então, como que eu entrego esse nível de valor para mais gente, de forma mais ampla, e quem eu preciso no meu time para me ajudar a fazer isso? sim. Essa é a pergunta que eu estou me fazendo hoje. Tem uma coisa que eu perguntava para minha terapeuta alguns anos atrás. Conforme eu cheguei num ponto em que a jornada de cura estava bem tranquila. Eu não sentia mais que precisava curar algo o tempo todo. E eu sentia que estava mais na fase de manter essa cura. E ela perguntava, sobre o que você quer falar hoje? E eu respondia, eu só me sinto bem. Eu me sinto muito bem com a minha vida. Parece que tudo está fluindo. E eu dizia, sabe, eu quero pensar no meu eu do futuro e nos desafios que ele pode enfrentar. Você pode me contar sobre os seus clientes mais velhos e o que eles enfrentam? E ela falava, olha, tem homens mais velhos que têm dinheiro, têm sucesso, mas acabam destruindo a própria família porque querem ir atrás de sei lá o quê. Querem curtir. E depois sempre se arrependem, sabe? Então eu ficava pensando nos desafios que podem aparecer no futuro e em como prevenir essas coisas. Sim, Você pensa no seu eu do futuro e no que ele pode enfrentar? Ou você é mais do tipo, vou ficar presente no momento, focar só no agora e não me estressar com isso? eu criei o hábito de focar no futuro que eu quero. Então eu não fico focando num futuro difícil que talvez aconteça. Eu passo meu tempo focando no futuro que eu quero. E recentemente eu venho dizendo, o tempo está passando mais rápido por algum motivo. Talvez eu esteja mais no celular, sei lá, mas está indo rápido. Então é tipo, como eu desacelero e fico mais presente no agora. E quando eu projeto o futuro, como eu projeto só a visão do que eu quero que venha. Eu tento não procurar as armadilhas, porque você sempre acha uma armadilha. E aí eu me pego voltando para o estado de medo. Então eu foco no futuro que eu realmente quero. Como eu imagino meu corpo, como eu imagino meus relacionamentos, como eu imagino minha carreira, como eu imagino minha espiritualidade e a minha contribuição. Ok, e como que eu sinto isso agora? E o que eu preciso fazer para chegar lá? É isso que eu faço com frequência. Qual é o maior desafio hoje, o principal motivo que seus clientes e as pessoas da sua comunidade te procuram
que elas estão tentando superar agora. Uma sensação de estar travado e desconectado. Sério? As pessoas chegam e só se sentem travadas e nem sabem direito por quê. Elas não conseguem identificar o que é. É uma falta de conexão. Muita gente está em transição, se divorciou ou está casado e sente que deveria se divorciar, ou está num ponto em que não teve um relacionamento amoroso e quer ter ou quer prosperidade. E tem gente que só quer se livrar de medos mais específicos, tipo medo de cobra, de aranha, essas coisas. Então é bem variado. Muitos medos. A pessoa se sente travada, tem medo do futuro, sente falta de conexão e está tentando superar esse medo. Isso é o que elas trazem no nível consciente, é o que elas conseguem nomear. E aí o que eu percebo, e o que a gente vive no processo, é uma experiência bem transcendental de se reconectar com a energia do eu sou. E sem nem usar psicodélico nenhum. É a experiência mais psicodélica que dá pra ter. Isso é lindo. Sim, Eu acho que, para nós dois, a cura e a jornada de cura ajudaram a gente a crescer. Por que regular o sistema nervoso é tão essencial para criar abundância na vida de alguém? Ter mais sucesso, mais clareza e um relacionamento mais harmonioso. Por que curar o sistema nervoso é tão crucial? regular o sistema nervoso é a chave de tudo. Porque se o seu corpo está em luta ou fuga, ou se você reage a tudo o que acontece, você vive em estado de medo, né? Você fica em alerta máximo o tempo todo. Você fica sempre esperando que algo venha te atingir. Agora, quando você percebe, até pela respiração, quando você se acalma e começa a notar o que tem no ambiente, as cores que você consegue ver, ou até falando consigo mesmo, agora está seguro, e você entra nesse pequeno transe. Quando você consegue se ancorar no presente, nesse agora seguro, e regula o sistema nervoso, regula as emoções, você abre o caminho, você tira o chiado e abre espaço para o seu potencial mais forte aparecer. Sim. Sim, Às vezes, a gente esquece que vive nesse mundo do desenvolvimento pessoal, eu e você, falando disso o tempo todo. E a gente esquece que a Sim. maioria das pessoas não está nesse universo. sim, Então, quando a gente fala de meditação, exercícios de respiração, auto-hipnose, oração, conexão com o divino, parece que a gente está repetindo a mesma coisa sem parar. Só que a maioria das pessoas não pratica isso com consistência para regular o sistema nervoso. E elas também não se conectam com a criança interior. Sabe, foi algo que eu fiz por muito tempo para revisitar memórias do passado que doíam demais. Ressignificar essas memórias, dar um novo sentido para elas e encontrar paz e perdão, seja com as lembranças, seja com as pessoas que causaram aquilo. sim, Mas a maioria fica presa porque não topa praticar essas coisas de forma constante. Aí, anestesia tudo com outros vícios. Álcool, cigarro, drogas, o que for, sexo, para buscar prazer e tentar abafar aquela dor. Só que quanto mais a gente busca prazer sozinho, sem virar e encarar a dor, mais travado e mais desconectado a gente fica. E mais a dor se prolonga. sim, Como convencer alguém de que, se ela fizer todo dia uma prática de 5 a 10 minutos, seja respiração, meditação, auto-hipnose, oração, qualquer coisa, a vida dela vai melhorar, sendo que tanta gente quer um atalho que dê prazer, em vez de fazer o trabalho mais profundo. Como é que chama as pessoas para isso? Como é que faz elas comprarem essa ideia? Ou será que a pessoa só muda depois de sofrer muito? A pessoa tem que viver isso na pele. Às vezes a dor fica tão grande que você é obrigado a buscar algo diferente. Sim, Mas tem um ponto aqui. Aquilo que você resiste, persiste. Então você precisa permitir, se render, integrar isso. E aí, você começa a fluir um pouco mais. Mas tem uma coisa de 1 minuto, menos de 1 minuto, que dá para fazer todo dia. E eu te provo agora que dá para você se sentir melhor em 30 segundos. o que é? Vamos chegar lá. Primeiro vamos voltar para o velho ditado. Não pense num elefante amarelo. E tem gente que visualiza imagens na mente, tem gente que não. Não pense naquele elefante amarelo grandão, todo desengonçado. Normalmente o exemplo é um elefante rosa, mas eu falo amarelo por causa daquele exercício da borboleta amarela. Não pense nesse elefante rosa ou amarelo, todo esquisito aí na sua cabeça. Na hora você pensa nele
Não tem como não pensar. E aí você percebe, ok, mas sou eu que mando. Meu cérebro funciona assim. Quando eu falo não, ele vai lá e faz, né? Então, como eu faço perguntas para mim mesmo que me levem a manifestar o que eu realmente quero? Como eu manifesto o que eu quero? Como eu me sinto melhor? Dá para ir para a cama fazendo essas perguntas. Mas aqui e agora, a gente pode fazer algo simples. A gente pode começar assim. Fecha os lábios. Vou dar um exemplo bem físico de como baixar a ansiedade e fazer a pessoa sentir uma mudança em 20 ou 30 segundos. Fecha os lábios. Agora deixa os dentes se afastarem e deixa a língua relaxar e sair do céu da boca. E agora, inspira pelo nariz e percebe a temperatura do ar entrando pelas narinas. E quando soltar o ar, percebe a temperatura do ar saindo. E quando inspirar de novo, percebe o ar entrando. E quando expirar, só nota o ar saindo. E se você conseguir imaginar como se tivesse 2 pesos nos braços, puxando os ombros para baixo de um jeito bem confortável, e agora, olha ao redor e encontra uma cor que você ama, que te dá uma alegria imediata. Beleza? Agora fecha os olhos e pensa nessa cor. E imagina essa cor atravessando o seu corpo. Passando por cada célula, como se filtrasse tudo, com essa cor linda. E agora você abre os olhos e volta para cá com a gente, com os olhos abertos. Então, você percebe que em 20 segundos dá para se regular emocionalmente, se ancorar e voltar para essa regulação do sistema nervoso que faz você pensar, ok, o mundo não é tão frenético assim. Eu tenho um pouco mais de controle. Sim. Você sentiu isso? 100%? Sim. Sim. Quer dizer, isso é algo que eu comecei a praticar auto-hipnose, meditação e respiração ainda na adolescência, por causa da psicologia do esporte e também porque eu fui conhecendo yoga naquela época. Porque a minha cabeça não parava. Era muito medo, muita ansiedade e aquela conversa interna de não sou suficiente e será que eu mereço? Então isso me trouxe de volta na hora. E hoje eu chego nesse estado muito rápido, porque eu pratiquei demais. E toda vez que eu faço, eu sinto como se uma luz dourada lavasse a minha alma. E dá uma paz enorme. É muito relaxante. E eu me sinto alinhado comigo mesmo muito rápido. Quanto mais você praticar, Então eu acho que é um jeito fácil de voltar para um estado energético de paz e harmonia. E é muito difícil realizar o que a gente quer quando está num estado frenético, de escassez. sim, E quanto mais a gente pratica essa clareza, nessa harmonia e nessa alquimia dentro da gente, mais fácil fica se regular por fora e criar o que a gente quer. Colocar limites, ter mais discernimento e acessar essas ferramentas. Essas habilidades espirituais que já nascem com a gente, sim, mas que ficam difíceis de acessar quando a gente vive nessa energia acelerada. 100%. Medo, preocupação. A gente perde a capacidade de acessar essas ferramentas espirituais e intuitivas, Sim, para saber que decisão tomar, saber quais amizades fazem bem, para quem dizer sim e para que dizer não. Sem essas ferramentas, a gente fica preso em relações que não servem mais. Fica com dor no corpo e faz coisas para anestesiar o corpo que, no fim, só machucam mais. E é por isso que é tão bom ter você aqui, porque a gente só precisa de lembretes. E até quem já sabe disso, lembretes. a gente precisa de lembretes. A gente precisa se lembrar. Porque tem gente que acha que isso tudo é viagem. A gente fala de manifestação, de pedir desculpa, de curar a própria dor. E aí alguém vem com, vamos trazer isso para a realidade. E eu adoro esse exercício que a gente acabou de fazer. Porque em 20 segundos você se ancora e percebe, caramba, dá para sentir a diferença? E nesse estado, se você der mais um passo e começar a se reprogramar com afirmações de eu sou, você começa a dizer, eu sou. Eu sou a pessoa certa para isso. Eu sou aquilo, seja o que for. Essas frases de eu sou ficam muito poderosas. E quando a gente baixa o ruído e volta para esse estado, percebe que é muito mais forte do que jamais imaginou. Sim. Fiquei curioso. Se você pudesse fazer uma auto-hipnose agora, em você mesmo, Sim, e se colocar num estado em que você se visse no seu aniversário de 60 anos, você sentia? você acabou de fazer 50,
Mas agora a gente está 10 anos à frente. 10 anos. 10 anos. É 2035. Sim. Você está na sua festa de 60 anos. O que aconteceu nesse caminho? Se você pudesse puxar o futuro para o agora Sim. e manifestar tudo o que você quer no seu relacionamento, no impacto que quer causar no mundo, na sua saúde, nos pensamentos e sentimentos que você carrega, como é e como se sente a sua vida na festa de 60 anos, olhando para essa próxima década? Eu acho que isso é. Eu consigo ver, e sempre é na natureza. Eu me vejo caminhando sem dor, Uau! leve, solto. Sabe, eu consigo. Enquanto eu visualizo isso, eu sinto uma certeza muito forte. Eu sempre tive essas certezas ao longo da vida, mas agora é muito claro para mim que meu corpo está se curando. E que aos 60, sim, eu vou estar bem diferente em mobilidade e força. Eu sei disso por dentro. Uau! Eu não sei se é por causa da tecnologia ou do meu processo de cura, mas nessa visão, principalmente se eu me colocasse em auto-hipnose, é eu caminhando na natureza, com amigos e família, sem dor, cercado de gente que eu amo e com quem eu me sinto bem, e com a sensação de que eu estou ajudando o mundo num alcance muito maior. Tipo, milhões de pessoas. Vamos guardar esse trecho para daqui 10 anos você assistir e dizer: olha só o que eu manifestei. Sim, sim. Qual é o... Se você só pudesse dizer 3 coisas sobre você todos os dias, para fortalecer sua mentalidade e te apoiar a realizar esse sonho. Sim, Quais seriam essas 3 coisas, diariamente, se só pudesse escolher 3? eu sou amor. Eu sou digno de amor. E eu sou capaz. Eu sou amor. Eu sou digno de amor. Eu sou capaz. E eu acredito mesmo que muita coisa nasce desse desejo de precisar e querer ser amado. Sim, Eu acho que o amor é a força que cria o universo, a própria criação da energia. E não é desse amor químico que a gente está falando. É a frequência mais alta. E tem gente que faz muitas experiências com psicodélicos, gente que passou por quase morte, ou até, sabe, eu tenho um cliente que foi declarado morto e voltou. E o que as pessoas relatam é uma sensação esmagadora de amor. Como se fosse uma energia que alimenta o quântico, o universo, a frequência mais alta. Quanto mais você se conecta com isso, quanto mais se alinha com isso, mais fluxo e mais potência você ganha. Então eu digo isso para mim todos os dias. Eu sou amor, eu sou digno de amor e eu sou capaz. nossa. Se você pudesse compartilhar um jeito de se alinhar mais rápido com a manifestação, qual seria esse caminho? Como a gente faz isso? Para acelerar esse alinhamento com a manifestação, tem que ser a técnica do eu sou o que sou. Tem que se visualizar como isso. Porque a ideia é, eu não estou separado disso. Manifestar costuma soar como trazer algo de fora para dentro. O que eu gosto mesmo é do conceito de realização. Realização de que eu sou isso. Eu não estou separado disso. Eu sou inteiro, completo, feito disso. Eu sou o criador disso, né? Então, eu sou o que sou. O que você quer? Se você quer realmente alcançar um objetivo específico, diga claramente o que é. Afirme isso. Declare com convicção. E a partir daí, comece a se identificar com essa meta, dizendo a si mesmo: eu já sou isso. Sinta isso. Viva isso. Não se veja separado do seu objetivo. Você é o objetivo. Permita-se sentir a empolgação de perceber isso, de entender que você já tem, que você já é, que está a um passo de se concretizar, certo? E continue praticando essa visualização e repetindo essas afirmações todos os dias. Isso é lindo. Sim, é sim. Porque eu acho que a pessoa até faz isso por um momento e diz: sim, tô animado para ter isso. Ou, eu sou isso e isso tá vindo para mim. Só que depois ela pode se perder no meio do caminho. Sim, E a mente começa a achar provas de que aquilo está longe demais. Então, como convencer a mente e o corpo de que a gente não está separado do que quer? De que a gente é isso, que eu sou isso.
que está vindo, que já está aqui, que eu já estou vivendo isso agora. Como manter essa convicção de que a gente não está separado daquilo que realmente deseja? Certo? Porque a gente entra numa lógica do tipo, mas não consigo pegar nisso, não está aqui agora, né? E aí a gente tenta se convencer, na lógica, Sim. de que é outra coisa, de que não é pra gente. Por isso é prática diária, né? Tem que soltar o apego, tem que se render ao jeito como as coisas estão se apresentando. O jeito de você ficar realmente magnético é abrindo mão dessa carência sem fim. E não é que você não possa querer nada. Claro que todo mundo quer coisas. Faz parte da experiência humana. A gente ganhou um bilhete dourado para Disney. E a nossa alma veio para viver tudo, a dor e a beleza. Então a gente quer coisas. Ótimo, vai lá e busca. Mas quando isso vira necessidade, quando isso te define todo santo dia, aí você cai nessa sensação de ainda não chegou. Eu estou separado disso. Aí você começa a afastar isso de você. Certo. Então se convença, todos os dias, de que essa realidade que a gente enxerga é só uma fração mínima. A gente percebe menos de 1% de toda a luz e energia aqui, né? Tem muito mais coisa que a gente não sabe. E tem muito mais possibilidade do que a gente imagina. Então, se a gente se abrir para esse infinito de possibilidades no que ainda é desconhecido, todo dia dá para lembrar disso. E isso pode surpreender a gente. Como o seu relacionamento com Deus mudou nos últimos 20 anos? Sim, Você saiu de viver dor, de lidar com desafios no corpo, até começar a curar o seu corpo. Como o seu relacionamento com Deus evoluiu? eu estudei num colégio jesuíta no ensino médio. Então, com os padres jesuítas, a gente estudava religião para valer. E então, depois disso, eu me tornei católico. Foi quando comecei a pensar mais nessa ideia de Deus. E hoje eu acredito que, sabe, a gente é a experiência de Deus, a gente é o Criador. Que existe uma fonte dentro da gente e que a gente é a manifestação de algo maior. Chame de Deus, mente universal, consciência crística, o quântico, o vazio, tanto faz o nome, ou Atman, ou como você preferir chamar. Sabe, para mim é como se existisse algo maior, algo grandioso. E quando a gente consegue fechar os olhos e se conectar de verdade com essa força superior, com o nosso eu mais elevado, a gente encontra uma paz muito maior. Sim. Então, olha, ninguém sabe ao certo, mas talvez energia não se cria, nem se destrói. Talvez a gente deixe esse corpo e seja isso. Mas pelo tempo em que a gente está vivo aqui, se a gente puder se conectar com essa presença maior, com esse poder maior, e sentir mais paz, já não vale a pena? Sim. Você acreditando que é real ou não. A ciência mostra que ter fé em algo maior traz mais paz, mais cura. Então, seja como for, Por que não viver assim? certo, exatamente. Interessante Sim. isso. Tem mais alguma Sim. coisa que está no seu coração que você acha que as pessoas precisam muito ouvir? Você não precisa viver com medo. Você não precisa pegar tão pesado com você mesmo. Você não precisa ficar se preocupando com o julgamento dos outros. Dá pra parar, dá pra parar. Porque no momento em que você para, se aceita, vira você de verdade e para de usar máscara e de se enganar. Você percebe que algumas pessoas não vão gostar de você e tá tudo bem. E às vezes você vai desagradar alguém e tá tudo bem. Quando você permite isso e se rende a essa realidade, a vida fica muito mais leve. Com certeza. E a segunda coisa é, tudo isso que você anda preocupado, você não precisa carregar desse jeito. Dá pra desapegar. Porque na maioria das vezes, isso nem vai acontecer. E se acontecer, você já encarou coisa pior. Você tem uma comunidade online, jimcurtiscoaching.com/awaken. Acho que vai sair muito em breve, chamada Awaken and Align. Então, se a pessoa quiser se aprofundar no seu coaching, no seu trabalho, nos seus ensinamentos, é só ir nesse site. E vai ficar tudo linkado em jimcurtiscoaching.com. E você também posta conteúdo muito bom nas redes. É @jimcurtis1 lá no Instagram.
Se a pessoa quiser ouvir uma voz calma falando afirmações que fazem bem, então segue você, porque é bem relaxante. Então, se o seu sistema nervoso está no limite, vai lá seguir o Jim. Só de ouvir você já relaxa um pouco. É bem relaxante, acalma e cura. Então quero reconhecer essa energia de cura, Jim, que você coloca no mundo. Valeu. Porque quem passa por fases muito difíceis, por muito sofrimento e muita dor, aprende a levar mais cura para os outros quando aprende primeiro a fazer isso por si. Então eu te reconheço por ter atravessado uma jornada dolorosa que te marcou e ao mesmo tempo te permitiu encontrar a sua cura interior. E por isso hoje você consegue ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. E tenho certeza de que não foi uma jornada legal de viver nesses últimos 20 e tantos, 30 anos. Mas provavelmente é algo que você olha para trás e pensa, caramba, eu sou grato por essa vida. E por como hoje eu consigo servir pessoas através da minha história. Sim. E eu sou grato por você, cara, por estar nessa jornada, por usar sua plataforma para o bem e por pensar o tempo todo em como evoluir como ser humano, pessoal e profissionalmente, para servir mais gente, num nível maior. Então fica aqui esse reconhecimento. Você também terá o lançamento de um livro no ano que vem. Então vamos ter que te trazer de volta aqui, quando lançar, para falar sobre o livro. Mas por enquanto, o pessoal já pode fazer coaching com você, numa experiência em grupo, lá em jimcurtiscoaching.com/awaken. Tem mais algum lugar que eu deveria indicar para o pessoal conferir agora? Não, eu acho que esse curso, essa comunidade que a gente faz, que é uma comunidade de 6 meses, é o que realmente ajuda a pessoa a viver tudo o que a gente falou hoje. Então eu diria que é É lá mesmo. é o melhor lugar. Incrível. Sim, Tenho só mais 2 perguntas finais. Isso aqui se chama As 3 Verdades. E eu fiquei curioso se, dependendo da fase da vida, isso muda. Se as verdades mudam. Mas imagina que você continue impactando o mundo pelo resto da sua vida e que você tenha tudo o que você quiser, você manifesta. E você é isso, porque eu sou isso. certo. Só que é o seu último dia na Terra, daqui a muitos anos. E todo o seu trabalho vai embora. Ninguém mais tem acesso ao seu conteúdo, essa entrevista, e tudo o que você criou Tudo bem. some. Mas você pode deixar 3 verdades para o mundo, coisas que você aprendeu. E isso seria tudo o que ficaria de você. Quais seriam essas 3 verdades? As 3 verdades que eu deixaria para o mundo, né? Isso, para compartilhar com Sim. as pessoas. As lições Sim. que aprendeu. Nunca existe gentileza demais. Sim. E para de se massacrar pelas vezes em que você não foi gentil. E lembre-se que você é digno de amor. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? Grandeza é alguém que consegue viver com autenticidade e que consegue ajudar outras pessoas a encontrarem a própria autenticidade. Jim Curtis. Obrigado, meu amigo. Sim, obrigado por me receber. Isso foi poderoso. É criarmos mecanismos de proteção. E para mim, um desses mecanismos foi a dissociação completa. Tipo, eu saí do meu corpo, apenas me dissociei da realidade. Para outros pode ser isso, se você é jovem e de repente você entra nesse mecanismo extremo de proteção, de tentar ser perfeito porque você teve essa experiência vergonhosa.